Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre tratamentos e as suas diferenças. Você já nos perguntou qual é a diferença de hidratação, reconstrução, nutrição e todos esses outros nomes que a gente tem por aí? Então, eu vou tentar explicar um pouquinho disso do meu jeito, de como eu percebo ao longo dos meus anos de profissão e como a tecnologia vem facilitando pra gente. Como as coisas vêm mudando. Vocês lembram que antes colocava um negócio de vapor, depois colocou na touca térmica, depois veio as luzes fotônicas e outros produtos, falando em em proteínas menores, nanoproteína, essa era a palavra que eu queria achar, em nanotecnologia, nano isso ou nano aquilo, isso é uma unidade de medida, elas são pequenininhas para ter uma permeabilidade melhor, mas eu vou falar melhor sobre isso. Outra coisa, vocês perceberam que com esse avanço dos alisamentos, das progressivas e todas essas coisas, ficou mais difícil de hidratar os cabelos, de descolorir os cabelos, e tudo isso, essa permeabilidade que os cabelos passaram a não ter. Vocês perceberam isso ao longo do tempo, na carreira, na cadeira de vocês? Então, eu vou tentar explicar um pouquinho mais para vocês sobre essas diferenças. Então assim, primeiro de todas, o que é um tratamento de reconstrução? Vocês sabem como funciona, como é a estrutura de um fio de cabelo? Óbvio que vocês já sabem que todos eles têm umas cutículas, né? Os cabelos são como se fosse uma escaminha de uma cobra, vamos dizer assim, né? Onde tem um monte de cutículas, umas escaminhas que elas ficam ou fechadas ou elas ficam mais abertas. Quando esses cabelos estão com as cutículas fechadas, é sinal de que eles estão mais acidificados, que elas estão íntegras e por isso reflete melhor a luz, e isso é o brilho do cabelo. Para que essas cutículas fiquem todas fechadinhas, elas precisam estar íntegras, e essa flexibilidade dos cabelos também precisa estar acontecendo. Quando a gente usa, as cutículas têm que estar todas em perfeitas condições. Se elas estiverem quebradas, faltando algumas, isso vai causando um afinamento do cabelo, vai faltando cutículas, vai faltando camadas de queratina, e por isso os cabelos vão ficando quebradiços, opacos, e aí você precisa de quê? De uma reconstrução, devolver proteínas para o cabelo, que são aminoácidos, todo esse conjunto faz a reconstrução. O que é a reconstrução? É fazer com que os cabelos voltem a ter essas camadas de queratina, essas cutículas voltem a ser íntegras, para que elas possam abrir e fechar e ter brilho novamente. Isso é a reconstrução, ou como alguns gostam de chamar, reposição de massa, com aminoácidos ou diretamente com queratina, com calor e tal. Por que então a gente não passa só o produto, só o creme ou o produto que a nossa empresa que a gente costuma trabalhar nos oferece? Por que a gente precisa de touca térmica, de vapor de ozônio e tantas outras tecnologias? Muitas vezes o cabelo não oferece uma permeabilidade ou uma fixação desses nutrientes. Então a gente precisa de ferramentas para auxiliar, para que tenha um resultado melhor ainda, que potencialize esses resultados desses cremes. Outro tipo de creme é doador de gordura, de lipídios, de massa graxosa, para que os cabelos possam ficar mais flexíveis, mais brilhosos, com elasticidade. E também ajuda a manter a água no cabelo. Então, vem daí a hidratação. Hidratação, nutrição ou reconstrução. Entende como vai ficando as diferenças disso? Como isso pode ser melhor? Quando a gente faz progressivas, por exemplo, ou qualquer outro tipo de alisamento que a base seja muito ácida, os cabelos passam a ser envelopados, formam uma espécie de um filme ao redor dos seus cabelos, dificultando essa permeabilidade desses cremes. Então por isso a gente usa ferramentas. Aqui no salão a gente costuma usar uma ferramenta que é uma chapinha a frio. Eu vou mostrar para vocês já já. É uma chapinha a frio e ela
tem infravermelho e ultrassom. Esses dois combinados fazem uma vibração nessas moléculas e permitem que passe esse nutriente para o fio de cabelo e que tenha também uma fixação. Então, se a gente já sabe as diferenças de produtos e como eles reagem, agora vem a outra dúvida. Qual é o melhor e como identificar qual é o cabelo que precisa do quê? Isso garante a eficácia, que o cliente saia satisfeito com o tratamento. Você conseguir identificar qual é o tratamento ideal para aquele tipo de cabelo. Às vezes o produto é excelente para uma amiga, para vizinha, para outra cliente, mas não é tão bom para esta cliente, porque os problemas são diferentes. Porque uma nunca usou chapinha na vida e a outra passa a chapinha todos os dias. Uma nunca fez descoloração, a outra descolore a cada 3 meses. São necessidades diferentes, então precisa de tratamentos diferentes. Eu vou tentar explicar para vocês de uma outra maneira. Vocês lembram? Deixa eu pegar o fio da meada, que eu já me esqueci. Como é que a gente costumava fazer? A gente pegava um creme bom, de boa qualidade, aplicava nos cabelos, massageava e pronto, acabou. Por que então a gente usava touca térmica? As toucas térmicas, o calor, no modo geral, faz com que as cutículas se dilatem e tenham essa permeabilidade maior. Mas, por que isso foi ficando de lado? Não se tinha vapor, e isso acabava retirando a água do cabelo. Então veio depois os vapores, né? Aquelas coisas que a gente colocava na cabeça, que colocava água e tinha vapor, então aquecia e ao mesmo tempo tinha água. Era também muito bom, mas também tinha que ter uma dilatação das cutículas. E acabava fazendo isso aqui, ó. As cutículas começavam a se arrepiar e nem sempre elas conseguiam voltar para o lugar. Então, houve a necessidade de ter uma penetrabilidade nos fios sem com que elas precisassem abrir essas cutículas. Então foi que inventaram luz fotônica e o infravermelho. Bom, como identificar qual o cabelo que precisa de reconstrução? Quando a gente pega o fio de cabelo, ele está partindo fácil, as pontas do cabelo começam a ter um afinamento. Se você passa a mão no fiozinho de cabelo, assim, ó, você sente uma certa aspereza. Essa aspereza, quando você passa a mão só no fiozinho de cabelo, essa aspereza significa que as camadas de cutícula do cabelo estão faltando cutículas naquele ponto. Se você pegar o fiozinho, esticar ele até que ele se parta, você vai perceber que no ponto de ruptura desse cabelo, ele volta todo torcidinho, assim, todo parece enrugado, vamos dizer assim, né? Esse cabelo é um cabelo que precisa de reconstrução, precisa repor a massa, ele precisa recompor essas camadas de queratina nos pontos onde estão faltando. Então, qual é o produto recomendado? Produtos ricos em aminoácidos, produtos ricos em queratina, a própria queratina. Mas a queratina faz efeito sem tiver calor? Ela precisa ter calor ou infravermelho, ou algo que faça essa fixação, porque senão ela fica só superficialmente no cabelo, você passa a mão, sente que ele ficou muito bom, mas a cada, 2, 3, 4 lavadas, um período curto de tempo, isso acaba saindo e o problema volta a aparecer. Então por isso a gente usa essas ferramentas. Tá, ok. E qual é o cabelo então que precisa de lipídios, de carga de gordura nos cabelos, óleos e todas essas outras coisas? Aquele cabelo que está muito opaco, aquele cabelo que não consegue modelar direito, que você percebe que ele está seco, ele está resistente, você sente que ele está lá íntegro, mas não tem flexibilidade, não brilha, ele está opaco. Esse cabelo é interessante que vocês coloquem então óleos ou hidratações ricas em gorduras. Isso é legal que você fale com a marca que atende você para saber qual é o produto ideal para cada tipo de cabelo. Mas saber identificar na sua cadeira é muito mais importante, porque você pode ter os dois no seu salão, mas se você não sabe qual deles usar, fica mais difícil, né? Então vamos lá. Quando você pega o cabelo e ele não tem flexibilidade, você puxa o cabelo, sente que ele está resistente, mas quando você solta, ele fica iriçado, arrepiado, esse é um cabelo que precisa de
hidratação com carga de gordura, com lipídios. Para forçar essa entrada da mesma maneira, a gente pode usar vapor, a gente pode usar todas essas outras ferramentas. Eu vou demonstrar agora para vocês. Vou mostrar para vocês uma das ferramentas que eu mais gosto no salão. Eu tenho as outras também, mas eu gosto muito dessa porque essa é a mais moderna, vamos dizer assim. Como a gente faz isso? Olha só. Vamos pegar isso daqui, ó. É um creme comum, tá? É um condicionador, só para ilustrativo, uma demonstração. Então a gente vai pegar um pouco desse produto, colocar na nossa mão. Nós vamos enluvar este cabelo, mecha a mecha. É importante fazer isso porque os cabelos recebem esse nutriente e não fica só superficial. Então façam mecha a mecha, levem essa cliente para a cadeira para fazer isso, dividam o cabelo, penteiem, faça diferente do que ela mesma poderia fazer em casa. Afinal de contas, a gente é profissional da área, né? A gente não está fazendo um favor, a gente precisa demonstrar e fazer com que ela entenda que isso realmente tem valor, que a gente entende do que está fazendo. E só vou lavar a minha mão, tá? 1 segundo. Bom, gente, agora com as mãos limpas, eu só quero fazer um parênteses que eu esqueci de falar, que é assim, eu tô usando na boneca e os cabelos delas está seco, tá? Mas alguns produtos pedem que o cabelo seja seco, não tem problema nenhum. Mas algumas marcas, alguns produtos pedem que o cabelo esteja limpo, ou condicionado, ou não uso do condicionador. Entende que eu não estou falando de produto A ou B, da maneira com que se faz, se é com cabelo seco ou com cabelo úmido ou limpo ou como for. Eu estou falando de técnica para saber identificar. A melhor maneira de usar este produto é interessante que você converse com o fabricante, com a marca que você costuma trabalhar, entende? Ok? Então vamos lá. Essa daqui, ó, é a chapinha que eu estava falando. É uma chapinha, às vezes dá medo nas pessoas, né? Que a gente põe a mão e ela é fria. Ela é completamente fria, ó. Porém, tem uma curiosidade. Ó, isso daqui é água, tá? Quando a gente coloca água nela, ela vaporiza essa água por causa da vibração dela. Vocês conseguem perceber? Faz uma vibração tão rápida, ó. E ela vaporiza essa água porque ela divide as partículas em muitas vezes, facilitando a permeabilidade nos fios de cabelo. Então quando a gente vai lá e passa esta chapinha no cabelo, essa vibração que vocês viram acontecendo na água acontece também no produto, diminuindo o tamanho dessas moléculas e tendo uma permeabilidade nos fios muito maior, tendo uma eficiência muito maior, sem com que precise dilatar as cutículas do cabelo. Os cabelos continuam fechadinhos, a cutícula continua tendo brilho, continua tudo certo, mas muito mais nutridos. A gente mexe no produto e não mexe na estrutura do cabelo, só para beneficiar, é lógico, né, o cabelo. Não precisa, olha, é fria, ó, né, não tem truque nenhum. Entende? Esse é um dos equipamentos que eu mais gosto no salão. A touca térmica é legal? É, já foi mais? Já foi mais. Hoje em dia a gente conta com tecnologia um pouco mais avançada do que a touca térmica ou do que essas fontes de vapor. Espero ter ajudado vocês, espero que essas dicas sejam de grande valia no salão de vocês e que esclareçam algumas das dúvidas que eu tive por muito tempo. E espero que vocês, se tiverem essas dúvidas também, que a partir de agora não tenham mais. Muito obrigado por estar comigo e até os próximos cursos.